Valeu, meu irmão. É maior. Eu já decidi, já tomei uma decisão na vida. Eu, segundas, quartas e sextas eu sou platônico, quartas, quintas e sábados eu sou aristotélico. De modo que eu não tenho mais esse problema de ter que decidir entre esses dois aí. Aliás, essa pretensa disputa entre Platão e Aristóteles é tipicamente um assunto bizantino, não tem cabimento nenhum. Os dois têm uma importância enorme e estão profundamente associados, como se, na prática, cada um deles fosse um náufrago que tomasse a decisão de dar a volta na ilha, cada um por um lado, e eles se encontram lá no outro lado da ilha, no final das contas. Há entre Platão e Aristóteles essa enorme sintonia. O nosso livro de hoje é especialmente emocionante, porque é o livro que narra, entre coisas muito importantes, narra o último dia da vida de Sócrates. A história toda começa com Sócrates, o que se chama de filosofia grega clássica, esse trio, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, nesta ordem. Sócrates não tem obra, nunca escreveu nenhuma linha. Não é que Sócrates tenha se perdido a obra de Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada, não escreveu por convicção. Então nós não temos nada escrito de Sócrates. Temos então Sócrates, Platão e Aristóteles, sendo que o que se sabe de Sócrates está 90% em Platão, 10% em Xenofonte, um outro aluno de Sócrates, e tem aí uns 5% que você vai conseguir aí, 90% em Platão, 5% em Xenofonte e 5% em diversas fontes. Platão é a maior de todas as fontes sobre Sócrates. Tudo que nós sabemos, quase tudo sobre Sócrates, está em Platão. Os diálogos socráticos, portanto, os diálogos platônicos, são tecnicamente diálogos socráticos, porque são situações em que há um diálogo, é um gênero literário, é uma maneira de falar de filosofia, em que há uma conversa entre alguém, entre personagens. Essa conversa é quase em todos os casos dirigida por Sócrates, não é em todos os casos. Existem 2, 3 diálogos que quem dirige a conversa é o famoso estrangeiro de Eleia. Há um outro caso em que quem dirige a conversa é um sujeito chamado o estrangeiro apenas, que é o Leis. E você tem também o caso típico do livro chamado Apologia de Sócrates, que não é um livro, que não é um diálogo, é apenas uma espécie de documento histórico, é uma descrição do que aconteceu no julgamento de Sócrates. A Apologia de Sócrates é uma reportagem jornalística, ela não é um diálogo propriamente dito. Não tem a natureza do diálogo. Tem um pouquinho de conversa, mas é muito pouquinho. Eu gosto muito do assunto. Esse assunto, Aristóteles e Platão, é o meu assunto predileto. Não tem nada que eu gosto mais de estudar do que esses dois. E mantenho em São Paulo há um bom tempo, aí já agora, um grupo de leitura que está lendo comigo todos os diálogos de Platão, todos. Estamos lendo aí, vamos ler na terça-feira que vem agora, terça e quarta à noite, vamos ler o primeiro Alcibíades, um dos diálogos mais polêmicos de Platão, porque não se sabe muito bem se foi Platão que escreveu aquilo, afinal de contas, ou se foi. Mas o assunto é enorme, vocês verão que tem uma quantidade enorme de detalhes. E eu preciso, antes da gente entrar no próprio diálogo, fazer uma questão de reparos aqui sobre a história que nós vamos ler hoje, sobretudo dando para vocês uma certa ideia do que acontecia naquela época em que Platão, Sócrates e Aristóteles estavam vivos. Platão e Aristóteles se conheceram muito bem, mas Aristóteles nunca conheceu Sócrates. Por uma diferença de 15 ou 16 anos, mais ou menos, Aristóteles não cruzou com Sócrates. Sócrates é o mais velho deles. Sócrates é o sujeito que fundou a filosofia. Não é? É o fundador da filosofia, na medida em que o seu próprio sacrifício
a isso que nós iremos entender hoje, né, que foi a própria condenação à morte que Sócrates sofreu, é o ato fundacional da própria filosofia. Por que isso é assim? A gente depois analisa um pouquinho mais para frente. Mas a verdade é que Sócrates era uma espécie de pobretão, era filho de uma parteira chamada Feronete e de um escultor de pedras, mas não escultor no sentido artístico da palavra, escultor no sentido de pedra de cantaria. Desse casal, então, né, e Sócrates não se tornou uma pessoa de posse, nunca na vida, passou a vida toda mais ou menos descumprindo as suas obrigações familiares de pai de família. Essa é a verdade. Sócrates só pensava numa única coisa, que era levantar e ir para a praça pública, para a Ágora, em Atenas, onde ele passava o dia inteiro conversando com pessoas, quaisquer que se candidatassem a falar com ele, com o objetivo de, por meio dessa conversa, consertar a cabeça daquele com quem está falando. Porque, essencialmente, o que é aí é que Sócrates achava que a sua missão sobre esta terra, sobre este mundo, era de ajudar os outros a desembarcarem das autoilusões, dos enganos, das confusões que se faz nesse mundo das ideias. Ele não usava sapatos nem sandálias, Sócrates andava descalço, era um sujeito originalíssimo, era muito feio e era pobre. E abandonou toda a sua vida, digamos, própria para lidar apenas com os assuntos da cidade. Sócrates participa dos eventos mais importantes da história de Atenas, os eventos políticos, que foi a Guerra do Peloponeso. Atenas, depois que houve a vitória contra os persas, que são as ditas guerras médicas não porque tem alguma coisa a ver com a Unimed, mas porque médicas no sentido de ser uma guerra lá com os medos e persas, né? Medos é outro nome para os persas. Pois Atenas ficou muito poderosa depois da guerra contra os persas e começou então a parecer imperial demais para as outras comunidades gregas. Nunca esqueçam que nunca existiu, a não ser hoje em dia, né, um lugar chamado Grécia. Grécia é apenas uma expressão, um modo de falar. O que havia era uma constelação de polis, de pequenas cidades, cada uma chamada polis, que tinham todo tipo de situação, uma diferente da outra. Né? De todas essas polis, a mais importante historicamente é a polis chamada Atenas, onde tudo aconteceu. Isso que nós chamamos aí de cultura grega, aconteceu fundamentalmente na polis chamada Atenas, embora houvesse outras polis com importância relativa. Quando Atenas começa a ficar meio importante, quando Atenas começa a ficar meio imperial, o que acontece é que os espartanos, sobretudo, começam a temer por um excesso de poder ateniense relativo, né? E aí começa um conjunto de provocações mútuas que acabarão, então, numa guerra, chamada Guerra do Peloponeso. É uma guerra entre uma coalizão de cidades em torno de Atenas contra uma coalizão de cidades em torno de Esparta. Essa Guerra do Peloponeso foi vencida pelos espartanos. E esta situação, né, essa derrota dos atenienses foi um dos fatos mais dramáticos da história, no que concerne ao impacto que possa ter tido isso na história de uma própria sociedade. Porque Atenas, a partir da derrota para os espartanos, entra numa decadência terrível, da qual ela nunca mais sairá. E com Atenas decadente, toda a Grécia também transforma-se numa sociedade decadente. Quando finalmente morre Aristóteles em 322 a.C., o que acontece na Grécia é que há uma tentativa de substituição de Aristóteles, que é o advento desses filósofos chamados de epicuristas, Epicuro, chamados de estoicos, ou então o Diógenes com o seu cinismo, que é tudo de um nível tão baixo, mas tão baixo, quer dizer, há uma desproporção tão grande, que dá quase para você poder comparar o que aconteceu na Grécia depois de Aristóteles morto, 322, para você mais ou menos imaginar saindo do palco a Filarmônica de Berlim depois de tocar a Nona Sinfonia de Beethoven e subindo no palco o Teixeirinha para cantar Churrasquinho de Mãe.
Né? Mais ou menos essa é a diferença, né? A proporção da diferença que há até Aristóteles e depois de Aristóteles. Não é nessa época que começa também a decadência na escultura? Na onde? Na escultura e na arquitetura? Bom, a decadência ateniense, sobretudo, é política. Tanto é que Filipe II, que é pai de Alexandre Magno, na Batalha de Queroneia, já submete Atenas completamente ao jugo macedônio, e quando o filho, porque Filipe II vem antes do pai, do filho, né, do filho do Alexandre Magno. Quando vem o filho, quando o filho faz a sua, digamos, grande correria imperialista, o mundo grego já estava completamente subordinado. O Mediterrâneo transformou-se numa espécie de piscina. Tanto é que Alexandre Magno irá botar lá aquela cidade de Alexandria, estabelecerá lá uma dinastia de gregos da família Ptolomeu, da qual participa, por exemplo, a Cleópatra. A Cleópatra não é egípcia, ela é grega. Grego no sentido de que o Macedônia é grego, porque os macedônios eram, na verdade, gregos das colônias, não eram gregos do centro, não eram da periferia. Aristóteles também é macedônio, Aristóteles é de Estagira. Estagira hoje fica na Turquia, para vocês terem uma ideia de quanto havia, então, gregos de periferia já naquela época. Né? Pois já com a morte de Péricles morre durante a Guerra do Peloponeso, na grande peste que aconteceu, causada pelas condições higiênicas muito ruins de uma cidade sitiada. E aí, com a morte de Péricles, já começa a haver uma decadência política que traz consigo a decadência geral, ainda dá graças a Deus que sobrou ainda Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas esses três aí já estão vivendo os estertores da cultura helênica. Hoje em dia, a Grécia é uma espécie de balneário, não tem menor importância cultural mais no mundo. Não é um lugar para onde os alemães e os holandeses vão passar férias. É só o que é a Grécia, não tem mais importância nenhuma. E essa decadência toda foi causada pela Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra de consequências terríveis, e que, no entanto, né, os deuses nos ajudaram e ainda sobrou essas três luzes aí. Essas três luzes desaparecerão do Mediterrâneo e só haverá luz no mundo de novo, só com o cristianismo, que acontecerá só depois, 322 anos depois da morte de Aristóteles. O cristianismo no Mediterrâneo assume o papel de distribuir a luz. Porque durante esses 320 anos, a Grécia é apenas uma referência cultural muito forte, muito importante. Nunca esqueçam que o idioma em que foi escrito o Novo Testamento é o grego koiné, que é uma espécie de grego popular. Não é? Portanto, o cristianismo passou a ser a luz, mas os elementos culturais ainda eram gregos. Entre Aristóteles e o cristianismo, você tem toda a história da implantação do Império Romano. Né? O primeiro a República Romana e depois o Império Romano com Júlio César. Portanto, nesse meio termo aí, toda aquela formatação da Europa, ou seja, do mundo conhecido naquela época. Pois, o que acontece na Guerra do Peloponeso? Os atenienses perdem, e os espartanos, como consequência disso, os espartanos não tinham democracia. Quem tinha democracia era Atenas. Não é? O Aristóteles fez depois um estudo enorme chamado Política, em que ele estudou todas as constituições daquelas cidades-estados, né, que são as polis. E quando os espartanos ganham a Guerra do Peloponeso, eles destituem, eles cancelam o sistema democrático ateniense e botam no lugar 30 fulanos que eles escolheram a dedo, 30 generais, 30 políticos, que passou a se chamar os 30 tiranos. Cuidado com a expressão tirano, porque em português moderno parece sempre um sujeito muito mau, assim, mas tirano, dentro do conceito grego da palavra, não é necessariamente um sujeito mau. O que é um tirano? O tirano é um rei que governa sem constituição, é um rei que governa arbitrariamente. Nem sempre os tiranos são maus. Mas não tem importância isso. O que interessa é que Atenas passa a ser governado por 30 tiranos. Entre esses 30 tiranos, há vários ex-alunos de Sócrates. Este Sócrates, que tinha alunos apenas na medida em que ele ficava na praça pública,
ocupando-se de quem queria falar com ele. Não é? E entre esses vários alunos havia dois tios de Platão, um chamado Critias e o outro chamado Carmides. Esses dois eram tios de Platão. E há dois diálogos, um para cada um dos dois. Então há um diálogo chamado Carmides e um chamado Critias. Esse Critias era o líder desses 30 tiranos. E esses 30 tiranos fizeram barbaridades. Barbaridades indescritíveis, perseguições, injustiças de todo tipo. E a sociedade ateniense, que já havia perdido a guerra, havia perdido os parentes todos por causa da peste, havia, portanto, pago um preço enorme por aquela guerra, ela começa a se manifestar, digamos, a ficar insatisfeitíssima com aquilo. Os espartanos já se retiraram, o seu exército de ocupação já se retirou, porque em Atenas houve a demolição dos muros, das paliçadas, né? Não havia mais muros, muralhas. E quando os espartanos vão embora, os atenienses destituem os 30 tiranos. Não é? O Critias, que era o chefe deles, tio de Platão, é o único que é morto. E os outros todos são anistiados. E essa situação de 29 sujeitos maus que foram anistiados gerou uma tensão terrível na sociedade ateniense. Tensão essa que o René Girard, esse grande filósofo antropológico, né, René Girard, descreve como sendo uma situação de tensão da qual irá decorrer necessariamente uma crise de ruptura. Essa crise de ruptura só pode ser resolvida se você colocar alguém para pagar o prato como bode expiatório. Pois quando Mérito, Ânito e Lico, mas basicamente Ânito era um político importante, resolvem acusar Sócrates de impiedade, ou seja, a acusação que se fez contra Sócrates é que ele havia, em primeiro lugar, havia substituído a devoção dos deuses da cidade por outros deuses. E segundo, é que havia ensinado isso para os jovens. Portanto, era um crime de impiedade, o primeiro, e o segundo de corrupção de menores, digamos assim, corrupção de jovens. Quando Ânito, Mérito e Lico acusam Sócrates disso, Sócrates já tinha certeza que seria condenado por esse crime que obviamente ele não fez, nenhum dos dois, mas havia aí claramente uma situação de procura de um bode expiatório para haver digamos, a purga daquela situação tensional, sem a qual o sistema iria romper. Sócrates é então acusado desses três crimes. Ele toma conhecimento da acusação num diálogo chamado Eutífrone, em que ele vai ao castelo do rei Aconte. O rei Aconte, no tempo de Sócrates, era o magistrado superior, digamos, o maior dos magistrados atenienses. E o rei Aconte, então, colocou lá em edital, do modo como o edital podia existir naquela época, né, que o cidadão Sócrates, né, está sendo acusado desses dois crimes. A data do julgamento. Nessa época não existe intermediação jurídica. Você não tem advogados nem de acusação, nem de defesa. E o júri é escolhido por sorteio. Então você tem lá alguém que acha que alguém cometeu um crime e vai fazer uma acusação pública contra aquela pessoa, pedindo uma pena como consequência da acusação. E o acusado vai lá e defende-se publicamente. Todo mundo, então, essas duas, digamos, representações diretas são julgadas por um júri de 501 cidadãos, 501 porque há de haver alguém aí com voto de qualidade, imagino, com voto de Minerva, e esse julgamento que foi feito de Sócrates, que está descrito no livro A Apologia de Sócrates, que é um livro que nós já fizemos aqui o estudo, aqui no nosso programa de Expedições pelo Mundo da Cultura. Nesse livro, então, há a transcrição muito fiel do que provavelmente foi, de fato, a argumentação pró e contrária à culpa de Sócrates. Sócrates é condenado por 60 votos, que era o mínimo necessário para ser condenado, na primeira acusação, é condenado, é considerado culpado. Uma vez que o réu é culpado, há uma segunda votação em que vota-se se é ou não adequada a pena proposta pelo acusador.
E a pena proposta por Meleto foi a pena de morte. Sócrates tenta se defender novamente, há um segundo discurso, há 3 discursos que Sócrates faz. No segundo discurso ele explica que ele achava que você pode propor ao júri trocar aquela pena por outra. Não é? Que é o que Sócrates teria conseguido fazer se tivesse proposto, por exemplo, a pena de exílio. Não propôs. Ao contrário, disse o seguinte, que ele achava que, como tinha passado a vida inteira cuidando dos assuntos dos outros, ele merecia mesmo trocar a pena de morte pela pena de ser mantido pelo Estado no Pritaneu. Pritaneu era uma espécie assim de acomodações VIPs que havia lá naquela subida para o Partenon, onde ficavam os heróis das Olimpíadas, os heróis esportivos lá, vivendo uma vida de mordomias incontroláveis. Pois, como é? Mas, uma ironia. Olha, em vez de vocês me mandarem para a morte, então se vocês me pagassem aí para eu ficar morando nas Bahamas por conta de vocês. É isso que ele propõe para o júri. Obviamente que isso é uma provocação muito grave, tanto é que a relação de votação da segunda parte do julgamento é muito desfavorável a Sócrates. Na primeira ele quase escapou, mas depois o júri, com raiva dele, né, ele, pressionado pelos seus alunos, propõe uma pena de multa. Ele não tinha dinheiro nenhum, mas os alunos se predispuseram a avalizá-lo, a afiançá-lo, e acaba nada dando certo, Sócrates é condenado à morte. E isso está tudo descrito na Apologia de Sócrates. Ele não pode ser executado imediatamente, porque havia uma espécie de regra religiosa que dizia que enquanto o barco que é Delos não voltasse, nenhuma pena capital poderia ser executada na cidade. Que barco é esse? Todos os anos, Atenas mandava para Delos, que é uma outra cidade, uma embarcação toda enfeitada, para comemorar a derrota de Teseu sobre o Minotauro, porque Teseu foi um antigo rei de Atenas. E os atenienses, naquela época, tinham lá que todos os anos mandar 7 jovens, 7 rapazes e 7 moças para Creta, e onde esses 14 atenienses, 7 jovens, 7 rapazes e 7 moças, eram entregues, então, para o Minotauro, para serem comidos pelo Minotauro. Em virtude de uma série de razões que nem vale a pena a gente expandir muito aqui, porque a gente vai tomar a tarde inteira. Pois uma das façanhas que Teseu fez, Teseu era muito jovem, ele entrou nesse grupo como um dos 7 rapazes, e lá em Creta, ele, com a ajuda da Ariadne, que ele seduziu, e a Ariadne pedindo auxílio para o Dédalo, que é o arquiteto autor daquele labirinto onde morava o Minotauro, Teseu matou o Minotauro, por meio daquele truque de entrar no labirinto puxando um fio que permitia que ele voltasse. Então, esse fio até hoje chama-se fio de Ariadne. Usamos essa expressão no português moderno, fio de Ariadne. Pois, para comemorar este fato, em que Teseu finalmente livrou os atenienses do Minotauro, todos os anos era mandada uma embarcação para comemorar, era uma espécie de festival de Apolo. Teria sido Apolo que teria sido o inspirador da ajuda aos gregos, aos atenienses, e enquanto não voltasse o navio de Apolo, ninguém podia ser executado na cidade de Atenas. Como o clima estava desfavorável à navegação, não voltava a embarcação de Delos, e é por isso que não era possível matar Sócrates. Sócrates fica na prisão desde o primeiro dia, e todos os dias de manhã os seus amigos e discípulos, embora ele não tivesse discípulos no sentido moderno da palavra, porque ele não tinha essa ideia ele não tinha um sistema filosófico. Pessoal, o que importa em Sócrates, entender em Sócrates, é o seguinte: Sócrates não tem um sistema filosófico. Sócrates é um mero interlocutor. Ele é um interrogador. Ele diz Sócrates assim: eu sou como a minha mãe, eu aprendi tudo que eu sei, aprendi com a minha mãe. A minha mãe é a parteira. A minha mãe, portanto, ajudava as crianças a nascerem. Pois eu sou a mesma coisa. O meu método chama-se maêutico, que vem em em grego, parteiro, porque eu ajudo as ideias a nascerem. A dificuldade que tem com relação à minha mãe é que com a minha mãe, quando nascia uma criança,
era fácil de saber que era uma criança. O problema que eu tenho é muito maior, porque quando vem aquela ideia, a gente não sabe muito bem se aquilo presta. Então é preciso uma porção de trabalho para que aquela ideia que nasceu ali possa ser de fato uma ideia útil, dizia ele, dizia Sócrates dele próprio. Isso está no diálogo Teeteto, que é um dos diálogos de Platão. Pois Sócrates não tem nenhum conceito filosófico próprio, a não ser o método de investigação do que o outro diz. Esse método chama-se dialética. Não é? Agora, quando você vai ler os diálogos de Platão, você vai descobrir que de vez em quando o Sócrates está lá fazendo um discurso, como é o caso desse de hoje. Falando uma porção de coisas, contando uma porção de coisas sobre o mundo. Pois você tem que saber que quem está falando não é Sócrates, quem está falando é Platão, e Sócrates é apenas uma espécie de boneco de ventríloco que está repetindo tudo isso, não é? Mas tudo isso, na verdade, é apenas a opinião de Platão. É por isso que dentro da dificuldade imensa de você organizar a obra platônica, de modo geral, disse que há diálogos socráticos e diálogos platônicos. Quer dizer, há diálogos platônicos, são todos, mas há os platônicos socráticos, que são aqueles em que Sócrates parece mesmo com Sócrates histórico, e há diálogos platônicos, que aqueles são aqueles em que Sócrates está falando em nome de Platão. Um pouquinho de experiência, você nunca tem dúvida sobre isso. Você sempre sabe quem está falando, se é Sócrates ou Platão. Não é preciso muito esforço e exegese para isso, não. Basta um pouquinho de experiência na leitura do diálogo. Não é? A grande diferença entre os diálogos socráticos e os platônicos, todos são escritos por Platão, mas há essa diferença entre os dois. É que os diálogos socráticos acabam, de modo geral, em aporia. Aporia, a palavra aporia em grego, tem o equivalente em português latino, né, de impasse. Impasse é quando eu não consigo mais dar nenhum passo. Não é? E aporia quer dizer a mesma coisa em grego. Apodos. Apodos. Podos é pé em grego. E o a é a partícula de negação. Portanto, o diálogo socrático quase sempre acaba numa situação da qual ninguém consegue sair para frente. Por quê? Porque Sócrates não vai dar a resposta, e ele nunca quis dar resposta nenhuma. O que ele queria fazer apenas é que aquela pessoa que está discursando e falando tenha consciência de que ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Não é? Que é o caso, por exemplo, do diálogo chamado Eutífone, que é o diálogo em que Sócrates fica sabendo da acusação contra ele. Então ele encontra na porta do rei Aconte um sujeito chamado Eutífone, e pergunta assim: ô Eutífone, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui fazer uma acusação contra o meu pai. Sócrates fica gelado quando ouve isso, porque uma acusação contra o pai é uma coisa grave na cultura grega. Né? Então, mas como contra o seu pai? Não, vim aqui acusar meu pai. Mas do quê? De impiedade. Mas, meu Deus, ainda bem que você está aqui, porque eu acabei de descobrir aqui que eu também estou sendo acusado de impiedade. Então eu fico feliz da vida, porque você aproveita e me ensina o que é isso para eu poder me defender lá no tribunal quando chegar a minha hora. Olha, é uma coisa maravilhosa você ter aparecido agora, nesse momento aqui. Porque se você está acusando seu pai de impiedade, é porque você sabe o que é isso. Então, por favor, me ajude, porque eu acho que eles querem me pegar, e se você não me ajudar, como é que eu vou fazer? E aí ele começa a perguntar para esse Eutífone o que é impiedade. E diz assim o Eutífone: não, a impiedade é aquilo de que os deuses não gostam. Diz Sócrates para ele: mas espera aí. Quando eu digo que um automóvel é azul, eu não estou definindo automóvel, estou dizendo que um automóvel também pode ser azul. O fato de um automóvel ser azul é apenas um acidente. Não há, na essência do automóvel, a azubilidade. Não é? Há automóveis de todas as cores, não é verdade. Portanto, você acabou de me dizer alguma coisa que o automóvel tem, ou melhor, voltando para o tipo, você acabou de me dizer alguma coisa que a impiedade tem, mas você não me contou o que é impiedade. E vai assim. No final do diálogo, o Eutífone chega à conclusão de que ele não tem a menor ideia que seja impiedade. No entanto, está lá acusando o pai disso. Compreendendo que é o método socrático? Esse processo de contestação
e de contraste que é feito entre aquilo que se diz e aquilo que se devia dizer, é que se chama dialética. Seja como for, a visão de Sócrates foi profética, porque de fato foi a julgamento, e no julgamento foi condenado à morte. Não podendo ser executado automaticamente, teve que esperar a volta do barco de Delos. Enquanto isso, teve longas conversas com os seus discípulos, incluindo esta de hoje, que é a última conversa que ele teve, porque a nossa história acaba exatamente no momento em que Sócrates morre. Há um fato intermediário aí, é que um amigo de infância de Sócrates, chamado Crito, ou Critão, depende do autor que você pega para a tradução que você usa, Crito ou Critão, havia subornado, chegou para Sócrates, havia 2 dias antes do dia fatal, veio a notícia que o Bacos tinha saído de Delos. Portanto, no dia seguinte chegaria em Atenas. Esse Crito suborna os guardas da prisão para que Sócrates pudesse fugir na antivéspera, na noite de antivéspera do dia fatal. Sócrates recusa-se a fugir. Essa história está contada num diálogo chamado Crito. Diz que não vai de jeito nenhum. O que vão falar dele? O que vão achar dele? Que passou a vida defendendo, sendo ajudado pela cidade, e quando a cidade, de alguma maneira, o persegue, então agora ele foge. Como é que ele vai ter moral para pregar qualquer coisa para qualquer outra pessoa, tendo em vista o fato de que ele fugiu? O diálogo é maravilhoso, magnífico. E Crito, então, não tendo conseguido convencer Sócrates a fugir, a história toda vai para o dia em que nós vamos, do qual nós começamos o nosso diálogo, que é o último dia da vida dessa pessoa extraordinária chamada Sócrates. Durante o tempo no início da era cristã, havia um diretor da Biblioteca de Alexandria chamado Trasilo, e esse Trasilo dividiu todos os diálogos platônicos em tetralogias, em grupos de 4. E a primeira tetralogia é essa que eu acabei de escrever para vocês. É o Tífone, a Apologia de Sócrates, Crito e agora o Fédon. Sendo que o Fédon, de longe, é o mais complexo e mais extraordinário, porque ele tem aí toda a filosofia platônica já dentro de si. Há 2 traduções muito boas para você comprar, uma da UNB e a outra do Carlos Roberto Nunes, editado pela Universidade Federal do Pará. Essa aqui é mais fácil de encontrar, essa aqui é muito boa, mas Missão Impossível, tem que chamar o Tom Cruise para conseguir para você o livro, porque não há outro meio de conseguir. Então, se vocês conseguiram acompanhar essa pequena introdução, eu acho que devemos tomar já a história. Alguma coisa aí que não está clara? Lembrando sempre que o nosso programa só tem uma única regra, que é a regra que diz que é proibido não entender. Pode discordar quando quiser, mas não entender é proibido. Porque até para discordar tem que entender. Algum ponto que não está claro? Alguma coisa que eu preciso explicar melhor? Nossa leitura oficial. Eu vou ler essa pequena introdução aqui e depois eu passo para ela. Fédon, de Platão. Todos os diálogos platônicos têm o nome de um interlocutor, exceto o sofista, o político, leis, a república e o banquete. Nos outros casos todos, o nome do diálogo é sempre o nome de um interlocutor, que nem sempre é uma pessoa importante. Quem é Fédon? Fédon é um jovem pitagórico, um estudante da filosofia de Pitágoras. Ele é importante? Não é importante de modo nenhum. Nem sabemos bem quem é, para vocês terem uma ideia. Não tem também a menor importância. Não é? Diálogo de período médio de Platão, o Fédon é a obra que foi mais fundo na descrição da dinâmica da alma, um dos eixos centrais da ontologia platônica. Como na maioria dos diálogos platônicos, a conversa é conduzida por Sócrates, que reflete às vezes mais e às vezes menos ideias do próprio Platão. Os interlocutores são Símias e Cebes. Esses dois são 2 tebanos que fazem o exame. Aqui está errado, é dialético, não didático, tá? Dialético, por favor, está errado. Segundo Giovanni Reale, o maior platonista vivo, o maior estudioso de Platão vivo é Giovanni Reale, professor da Universidade Católica de Milão. No Fédon, há a primeira demonstração de uma realidade suprassensível. No caso do Fédon, temos um Sócrates completamente platonizado, ou seja,
Quem está falando aqui é sempre Platão, tá? Não é mais Sócrates, é Platão que fala, né? A não ser as partes pessoais, né? Divulgando conceitos platônicos sobre a imortalidade da alma, coisa que Sócrates real, até a segunda ordem, jamais se preocupou. A história descreve o último dia da vida de Sócrates, que havia sido condenado à morte por envenenamento. O julgamento está descrito com detalhes na Apologia de Sócrates. Na antevéspera do dia fatal, um amigo de infância de Sócrates, Crito ou Critão, havia arranjado as coisas para Sócrates fugir, mas ele havia se recusado, alegando vergonha e contradição com o que sempre pregara, mesmo sabendo-se inocente e injustiçado. A narração dos acontecimentos é feita por Fédon de Elis, um jovem pitagórico, de que não sabemos quase nada e também não tem a menor importância. A imagem que vocês têm aí é a imagem da cena final do diálogo, em que aquele senhor sentado ali, careca, recebe, está com uma corrente no pulso, né? Recebe a taça de cicuta, que é o nome que se resolveu dar para esse remédio, para esse veneno, de que há várias polêmicas sobre qual é o veneno de verdade. Também polêmicas todas bizantinas, né? No último ano. Mas temos a cena final, então, da morte de Sócrates na prisão. Tá certo, pessoal? Podemos começar? Muito bem. Então, filha, por favor. Certo, e etc. Encontra-se na rua em Fiunte e começa a seguir a conversa. Fiunte é o centro pitagórico. Platão é um sujeito pitagórico, portanto, todas as menções a Pitágoras aqui dentro diretas ou indiretas, são sempre importantes. Porque Platão é neopitagórico, profundamente neopitagórico. Andou 10 anos convivendo com os centros neopitagóricos, sobretudo na Magna Grécia, em Siracusa, no sul da Itália moderna. Havia vários centros neopitagóricos. Platão ficou a vida inteira estudando isso. Estiveram mesmo, entre Sócrates no dia que ele tomou o veneno na prisão, ou efetivamente? Preparado, isso é meramente técnica literária, né? Então, encontram dois amigos na rua, o Fédon e esse Cuecas, diz assim: ô, Fédon, você foi mesmo, você esteve lá no dia da morte de Sócrates? Eu estive, sim. Mas então conta para mim como é que foi. Né? Por que o Platão não entra direto no assunto e começa contando lá direto? Porque é a questão de técnica literária. Os diálogos platônicos são obras literárias muito bonitas. Nem todos, há alguns que são meio durinhos, assim, mas há alguns magníficos, como, por exemplo, Fédon. Sobretudo esse aqui é de uma beleza sublime. É uma maravilha de formatação literária. Alguns são muito difíceis de ler, porque são diálogos muito técnicos. Agora, esses aqui, dessa fase, são muito bons, muito agradáveis, como esse aqui, vocês verão que é muito fácil de ler. Continuamos. Não, eu mesmo, Severo. Então, que disse o homem antes de morrer? E como foi a sua morte? Gostaria de saber aquilo que se passou. Evidentemente, nenhum cidadão de Fiunte tem ido a Atenas, e há muito não nos vemos lá para ser capaz de dar-nos informações seguras. Estava de ver que morreu depois de tomar veneno. Quanto ao mais, nada informa em particular. E também não ouvi te contar como foi o juramento. É como, né? Faltou um azinho também. Ouvimos sim. Alguém nos falou isso. Surpreendeu-nos justamente ter sido bem antes do julgamento e ele só viria morrer muito depois. O que aconteceu, Fédon? Foi tudo algo do acaso, Fédon, que se passou com ele. Precisamente na véspera do julgamento, coroaram a popa do navio que os atenienses enviam a Delos. O navio vai a Delos e só quando volta é que pode fazer a execução. Que é isso? Segundo os atenienses, é o navio em que outrora Teseu levou para Creta as duas septenas de jovens, moços e moças, que ele salvando-se também. 2 septenas, 7 homens e 7 mulheres. Nessa ocasião, segundo o conto, prometeram a Apolo enviar anualmente uma deputação a Delos, no caso de se salvarem, e até hoje todos os anos honram Maria de divindade. Desde o início dos preparativos da viagem, determina a lei que para ser a purificação do público, não sendo permitido deputar ninguém por crime público antes de chegar a Delos no navio e levantar de lá. Por vezes, esse prazo fica muito dilatado, quando vemos só as vestes. O início da peregrinação é contado a partir do momento que o sacerdote de Apolo coroa a popa do navio, o que se deu, conforme disse, na véspera do julgamento. Esse é o motivo de ter estado Sócrates tanto tempo na prisão, desde o julgamento até a morte. Compreenderam isso, pessoal? Eu já havia explicado a vocês isso, né?
Enquanto não voltasse o navio de Delos, não dava para executar Sócrates. É por isso que ele fica um tempão na prisão. O único diálogo que se passa na prisão é esse que nós vamos ver aqui. Nenhum outro diálogo. Na verdade, são muito poucos os diálogos, são só 26, porque há mais de 26, só que os outros que excedem esse número são considerados espúrios, não tem nenhum apoio nos estudiosos de que eles sejam legítimos, portanto, também é difícil de estudá-los. Né? Não é? Então, os que são assim, digamos, ou muito consensualmente legítimos, ou que têm um bom apoio, são só 26 diálogos. Não há diálogos que se perderam. A obra de Platão veio inteira para o mundo moderno. Não há diálogos perdidos. Nenhum. A obra de Aristóteles perdeu-se 90%. A obra de Platão veio 100%, veio 130% para o mundo moderno. Essa é a diferença dos dois. Não é? Muito bem, continuando. Ela começa então a narrativa do último dia da vida de Sócrates, dizendo que havia vários amigos presentes, um grande número mesmo. Além dele, estariam lá os seguantes, Cínea, César e Cedron, Apolodoro que faz a narração do banquete, Critobulo e o pai, Hermógenes, Epígenes, Étimo, Antífono, Cesípo de Peânico e Menéximo, Euclides de Tércio, Livro de Megário. Se alguém estiver precisando de algum nome para botar em criança, uma inspiração, tem aqui uma opção de sugestões. Uma opção de sugestões bem exóticas, né? O Platão estaria doente e não havia ido. Isso é bem importante. Platão escreve no próprio diálogo que ele está contando do último dia de Sócrates que ele estava doente, né, como se não fosse ele. Né? Então Platão estaria doente falando dele próprio, né? Não é isso? Quem falava dele próprio, exemplo, era aquele jogador de futebol, o Dadá Maravilha, lembra? Falava assim, o Dadá fez isso, o Dadá fez aquilo. É mesmo? Na terceira pessoa? Muito bem. Então o Platão está dizendo aqui que o próprio Platão não estava presente. Platão esteve no julgamento, há testemunhas que o viram. Mas Platão não esteve nesse último dia em que Sócrates é finalmente envenenado. Continuando, ela relata que o homem parecia felicíssimo, tanto nos gestos como nas palavras, reflexos exatos da intrepidez da nobreza com que se despedir da vida. Não é uma coisa estranha que alguém que vai morrer naquele dia seja felicíssimo com essa perspectiva? É importante que vocês percebam que aí há, né, uma situação anormal, digamos, para uma média do ser humano que nós conhecemos. No entanto, como é? A condenação, a razão, porque ele andou tanto por deuses que não eram os deuses da cidade. Ou seja, trocou os deuses da cidade por outros deuses que não os da cidade. E, número 2, disse para a juventude fazer o mesmo. Incentivou a juventude a fazer a mesma coisa. Essas são as acusações formais. A primeira chama-se impiedade, e a segunda chama-se corrupção de menor. Claro que a verdadeira acusação contra Sócrates é assim: você foi professor do Critias, portanto o Critias morreu, mas os outros também que não morreram, alguém tem que pagar por eles, você é que vai pagar. Ou seja, a acusação contra Sócrates é a acusação política, não é uma acusação, digamos, de natureza religiosa, como é na aparência. Compreendam isso, por favor. Ele já estava condenado do primeiro momento, no primeiro minuto do julgamento, já estava condenado. Não teria jeito de ele escapar disso. Ele sabia disso. É só ler a apologia de Sócrates para vocês perceberem que ele não aposta nem um centavo na sua absolvição. Tanto é que é capaz de mandar o júri, mandá-lo para as Bahamas. Sugere ao júri que o hospede no Britaneu, que é uma gozação muito grande. Continuamos, filho. Como todos os dias, César e outros discípulos de Sócrates iam visitá-lo cedo, quando abria a cadeia, e passavam com ele o dia todo. Naquele dia, no entanto, tudo correu um pouco diferente. Nessa manhã, reunimos-nos mais cedo, pois na tarde anterior, ao nos retirarmos da prisão, soubemos que o navio chegara a Videla. Por isso, combinamos encontrar-nos o mais cedo possível no lugar habitual. Ao chegarmos, o porteiro que costumava receber veio ao nosso encontro para dizer que esperávamos fora e não estávamos pequenos da lugar. Nesse momento, no jeito, os 11 estão tirando ferro de Sócrates e lhe comunicam que hoje ele terá de morrer. Os 11 são um grupo de 11 cidadãos que tomam os presentes para a aplicação da pena de morte.
Depois de algum tempo, voltou para dizer o sentado. Ao penetrarmos no recinto, encontramos Sócrates, que acabava de ser aliviado dos ferros, e Xantippe, conhece o arquiteto, com um filho pequeno, sentada junto ao navio. Xantippe, a mulher de Sócrates, diz o Xenofonte. Também é uma outra apologia de Sócrates que não é a do Platão, que é a do Xenofonte. Também chama-se assim, apologia de Sócrates. Diz o Xenofonte que a Xantippe é a mulher mais chata, essa mulher aqui, do sistema solar. Não tem nenhum caso pior do que esse aqui. Ele tem com essa Xantippe 3 filhos, sendo que um assim, uma criança de colo. E ele é um péssimo pai no sentido econômico da palavra, porque ele não herdou lá a cantaria, né, do pai dele, mas ele só quer fazer filosofia. E passa o dia inteiro na rua cuidando apenas de conversar com as pessoas. E não foi um sujeito que manteve, né, que teve o papel de provedor que se espera do homem no casamento. Não é? E a Xantippe, obviamente, está cobrando dele isso aqui no último dia, né? Assim, agora você vai embora, agora que não vai ter mais dinheiro mesmo, agora olha só como é que nós vamos ficar aqui. Imaginem a situação do coitado do Sócrates, né, no último dia de vida. Por isso está feliz de morrer, né? É verdade, né? É verdade. Ao vermos, começou Xantippe a lamentar-se e clamar como diabo das mulheres, dizendo: pela última vez, Sócrates, teus amigos conversaram contigo e tu com eles. Virando-se para Critão, Sócrates lhe disse: Critão, ou Crito, é um amigo de Sócrates que organiza tudo de Sócrates que ele recusa. O episódio está contado no outro diálogo de Platão, o Crito. Esse Crito é uma personagem de importância enorme na história, porque ele depois, quando vai finalmente tomar o veneno, ele encarrega esse Crito de olhar para os seus filhos. Ele pede esse Crito que é rico, né, que cuide das crianças. Ele não tem como fazer nada, ele é completamente pobre. Aí esse Crito também compete organizar os funerais e é Crito quem fecha as pálpebras de Sócrates morto. Tudo isso descrito nessa história aqui. É, portanto, a pessoa sentimentalmente mais próxima de Sócrates, o melhor amigo que ele tinha. Esse Crito ou Critão. Há um diálogo chamado Crito ou Critão, que você pode ler, em que conta-se aquela conversa em que Sócrates recusa ser fugido, embora ele tivesse subornado o guarda, ele, Crito, né, na véspera. No dia anterior, né, já passou, nós já estamos no dia fatal, agora nesse momento. Durante para Critão, Sócrates lhe disse: Critão, leva para casa. A isso, alguns dos homens de Critão a retiraram, não cessando ela de gritar e debater. Como Sócrates faz um comentário sobre a poesia de Esopo, Sérgio descobre os poemas que seriam feitos na prisão. Sócrates explica que foi motivado por sonhos em que ele dizia: Sócrates compõe música e aí decide. É a única informação que nós temos ao longo de toda a obra de que Sócrates teria feito alguma coisa escrita, ou pelo menos teria composto alguma coisa, mesmo que não fosse escrito. É esse comentário que faz aqui sobre ele ter, durante esse tempo de prisão, ter feito poemas, coisa que não se sabe que os poemas não sobreviveram. Provavelmente eram poemas orais, não eram poemas escritos. Até agora eles estavam convencidos de que justamente o que eu fizera a vida toda, o que o sonho me insinuava e confessava fazer. A maneira de como estimular os corredores. Desse mesmo modo, o sonho me exortava a prosseguir em minha prática habitual, a compor música, por ser a filosofia música mais nobre, e a ela eu dedicava. Portanto, diz assim, eu acho que eu sempre fiz poesia, que é a filosofia. Agora, porém, depois do julgamento, por haver o festival de Deus adiado minha morte, faço das homenagens da Apolo e comemorações da questão de Atenas. Perguntei a mim mesmo se a música que com tanta insistência o sonho me mandava compor não seria essa espécie popular, tendo concluído que o que importava não era desobedecer ao sonho, porém fazer o que ele me ordenava. Seria mais seguro cumprir essa obrigação de partir e compor poemas em obediência ao sonho. Começa uma conversa sobre suicídio. César interpela o filósofo. Por que disseste, Sócrates, que não é permitido a ninguém empregar violência contra si próprio, se ao mesmo tempo afirma que o filósofo deseja ir em pós de quem morre? Em pós quer dizer atrás, né? Símias e César são os únicos dois interlocutores verdadeiros que há nessa história. Só quem conversa com Sócrates são esses dois. Eles são tebanos, e há um detalhe importantíssimo nesses dois. Eles são ambos pitagóricos. São alunos do Filolau, que era um pitagórico famoso na época,
Portanto, são pessoas que trazem a abordagem pitagórica. Isso é importante porque Platão é pitagórico. Por que Platão quer colocar uns argumentadores pitagóricos no último dia da vida de Sócrates? Depois a gente conversa sobre isso até, quando chegar a hora certa. Mas esses dois aí, o Cesbe e o Simmias, são os únicos dois que conversam com Sócrates e os outros todos ficam ouvindo apenas. As outras pessoas que estão presentes ali naquela prisão funcionam como se fosse uma espécie de coro trágico silencioso. A melhor das imagens que consigo imaginar para contar para vocês isso, eles estão o tempo todo observando o que está acontecendo, como se fosse um coro trágico, porém silencioso. Houve, então, nunca se perde um certo ar de uma gravidade de desastre, uma gravidade de morte que vai acontecer, ou seja, uma certa gravidade existencial. Nunca sai do diálogo esse clima, essa sensação de que haria alguma coisa muito grave acontecendo. Sócrates explica que é melhor estar morto do que vivo, que parece bizarro que para obter tal benefício seja necessário esperar do bem feito estranho. Mas, conclui Sócrates, há nisso uma razão de ser, o fato de que somos propriedades de deuses e não podemos decidir sobre a nossa própria vida nem matar-nos sem que os deuses nos coloquem nessa contingência. Ou seja, sem que os deuses criem a situação na qual você vai morrer, sem você querer, como é o caso dele, né? Não é isso? César quer retomar o assunto pela premissa, completando os fatos. Percebam que aqui vocês têm um estreitamento muito grande do continente, da distância que há entre o continente helênico e o continente cristão. Porque aqui está nada mais nada menos do que a própria proibição cristã do suicídio. O cristianismo também proíbe o suicídio, não é? Como os gregos também proibiam. E explica Sócrates por quê? Porque nós pertencemos aos deuses. Se nós pertencemos aos deuses, nós não podemos nos distanciar deles sem que eles nos autorizem. Não é? É isso que diz Sócrates. Muito bem. Agora, obviamente que esses dois aí, que são esses dois tebanos, estão o tempo todo contestando o que ele diz. Um indivíduo sensato seria raciocinado dessa maneira, por achar bom fugir do amo, sem considerar que nós devemos fugir do bem, e não ficar junto dele o maior tempo possível. Foge por carecer de tempo. O indivíduo inteligente, pelo contrário, só deseja continuar junto de quem seja superior. Por isso, Sócrates, o certo é, precisamente, o oposto do que foi dito há pouco. Ao sábio é que fica bem surgir com a ideia da morte, e ao insensato, evitar essa perspectiva. Porque Sócrates acabou de falar para o pessoal que não tem nada que um sábio prefira, ache melhor do que a hipótese de morrer. E por que ele acha isso? Já vamos saber por quê. Não é? Mas diz ele assim, eu não tenho nenhum medo da morte, e aí está explicado por que ele está tranquilo e sereno, porque a morte para um sábio é melhor do que a vida. Não é? Tanto é que na própria apologia de Sócrates, quando então ele finalmente faz o terceiro discurso, primeiro defendendo-se das acusações, o segundo, tentando impedir a pena de morte, e o terceiro é quando ele finalmente, né, já condenado à morte, faz o discurso de saída. E nesse discurso ele diz assim, olha pessoal, eu não sei se a morte é ruim, vocês estão me condenando a isso. Eu não sei. Pense bem. Aliás, o único argumento, digamos, moralmente irrebatível contra a pena de morte é esse, né? Porque você está condenando alguém a uma punição que você de fato não sabe o que é. Bom, pensando na questão da pena de morte genericamente, né? Por que há algum argumento moralmente bom contra ela? É esse. Quer dizer, você, quando condena alguém à prisão, isso sabe-se o que é. Quando se condena alguém a perder um direito XYZ, você sabe o que é. Agora, condenar alguém à morte é condenar alguém para uma situação, para vivenciar um castigo que não se sabe de fato como é, porque não temos a experiência da morte relatável desse jeito. Vocês compreenderam isso? Então diz Sócrates assim, lá na apologia de Sócrates, olha, vocês estão me condenando à morte, eu de fato não sei, eu acho que pode até ser bom, porque se a morte for como uma espécie de sono que não acaba nunca mais, não tem problema nenhum. Agora, se a morte for, por outro lado, uma oportunidade para eu encontrar Homero e Hesíodo, para encontrar os grandes juízes do passado, para encontrar de fato aqueles que fizeram toda a diferença, então a morte é uma coisa maravilhosa, como eu gostaria de morrer. E aí, as últimas linhas da apologia de Sócrates, ele fala assim, bom pessoal, então,
está decidido, né? Estou condenado à morte, vamos embora. Vocês vão para a vida e eu vou para a morte. Quem fez melhor negócio? Só os deuses é que sabem. É assim que termina a apologia de Sócrates. E estando colocando indiferente a sua perspectiva de morte. E aqui voltamos ao mesmo tema. Né? Está aqui o mesmo tema de volta. Continuamos, por favor. Até as fileiras com Félix. A meu ver, o argumento de Félix é dirigido contra ti, por aceitar a ligeira a ideia de deixar-nos, também aos anos, de superioridade és o primeiro a proclamar. Sócrates convoca o grupo para pedir seu julgamento. Pois que seja, diz, sejamos que diante de vós outros, minha defesa será mais convincente do que a feita na frente do juiz. Está fazendo ironia com relação ao julgamento que eu condenou, não é isso? Então, vamos ver se consigo mostrar para vocês ser mais convincente do que eu fui com os juízes que me condenaram à morte. O fato, senhor Félix, prosseguiu, é que se eu não acreditar, primeiro que vou para junto dos outros deuses, sábios e bons, e depois para um lugar de homens falecidos muito melhores do que os daqui, cometeria um grande erro por não me surgir contra a morte. Porém, pode fiar que espero juntar-me a homens dele. Sobre esse ponto não me manifesto como sua segurança, mas o que entendo com minha transferência para junto de Deus são excelentes anos. Se há o que obedecer com convicção, é precisamente isso. Esse motivo de não me revoltar a ideia da morte. Pelo contrário, tenho esperança de que alguma coisa há para os mortos, e de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bons do que para os maus. Sócrates está falando de falar e os loucos, que inclui tanto os mistérios órficos como o pitagorismo. Aqui você jamais pode esquecer que Platão é um pitagórico. E o pitagorismo não é como os outros pré-socráticos, não é um conjunto de pessoas que estão tentando começar a entender o mundo. O pitagorismo é, ao contrário, o que sobrou de uma tradição enorme, muito mais antiga que todas, e que sabia-se tudo. Não é? Então o pitagorismo não é como Anaxágoras, tentando saber se o mundo é feito de água, ou é feito de fogo, ou é feito de ar. O pitagorismo é uma coisa muito complexa, cheia de simbologias profundas, e o pitagorismo, então, ele não é o começo de nada, é o fim de alguma coisa. Não é? E o pitagorismo está associado, por sua vez, aos mistérios órficos, que são os mistérios que os antecedem. Portanto, Platão é profundamente influenciado por isso, porque Platão é assim. Quando Sócrates é condenado à morte e é morto em 399 a.C., essa data vocês nunca mais esquecerem na vida. Sócrates é morto, condenado e morto em 399 a.C. É fácil de casar. Lembre que o Paraná tem 399 municípios. Agora, se você não sabia disso, também não tem nenhuma importância e nenhuma vantagem em guardar, não há nenhuma maneira de você usufruir desse recurso mnemônico. Mas o Paraná tem 399 municípios e Sócrates foi condenado e morto em 399 a.C. Quando, neste ano aí, Sócrates tem 30 anos. Platão tem 30 anos. Platão conheceu Sócrates com uns 20, mais ou menos, e ficou 10 anos estudando com Sócrates, naquela base da praça. Sócrates não tinha uma escola. Não é? Platão fica 10 anos convivendo com Sócrates, e quando Sócrates é condenado à morte, Platão, que tinha 2 tios entre os 30 tiranos, não é? Só para dizer o mínimo, começa a achar que o próximo da lista da morte, né, da cicuta, é ele, Platão. E ele então faz o quê? Ele dá um jeito de desaparecer e muda de cidade, vai para Megara, uma cidade ao lado de Atenas, onde fica entre Megara e viajando, entre os neopitagóricos, mais 10 anos. Com 40 anos, Platão volta para Atenas e monta em Atenas a sua academia, num lugar pertencente a um sujeito chamado Academos, que tinha lá uma espécie de ginásio, centro de esportes. Nesse lugar do Academos, montou a academia. A Academia Platônica foi a instituição educacional que teve a maior duração de todas as instituições educacionais do mundo. Ela existiu até o ano de 400 alguma coisa, quando o imperador Constantino fechou-a. Ela durou mais de 800 anos, a Academia Platônica. É claro que com equipes diferentes. Não é bom que fique claro uma coisa dessa. Mas essa é mais ou menos a história disso. Então Platão
não tinha muito medo de ser também vítima da mesma... Quando Aristóteles morreu fora, exilado de Atenas. Por quê? Também há outro que achou que ia ser... Veja, se o Alexandre Magno conquistou Atenas, ele era macedônio como Alexandre Magno. Pior, Aristóteles tinha sido professor de Alexandre Magno. O que ele imagina? Que agora que o Alexandre Magno morreu, quem é que vão pegar para Cristo? Quem é que vão pegar como bode expiatório? Ele e Aristóteles. E ele também fugiu de Atenas, porque tinha medo de ser transformado em bode expiatório, como foi Sócrates. Exatamente como foi Sócrates. Está claro isso, pessoal? Está claro? Muito bem. Tem aí a biografia de Sócrates. Aí. Ele não morreu muito velho, não. 70 anos. Por aí, volta de 70 anos. Teria vivido mais tempo, né? Platão viveu muito. Platão morreu com mais de 80 anos. Sócrates não. Acho que Sócrates não chegou a 70. A 70 é alguma coisa. Né? Viveu pouco Sócrates. Quando é que dá? 369, 469 e 399. 70 anos. Muito bem. Ok? Continuamos? Vamos lá então. Sócrates, chamando os presentes de juízo, como se estivesse fazendo um novo julgamento, explica sua posição. Embora os jovens não o percebam, é possível que todos os que se dedicam verdadeiramente à filosofia a nada mais aspirem do que a morrer e estarem mortos. Ou seja, o maior objetivo da vida de um filósofo seria você morrer. O Humberto Eco diz que o objetivo da literatura é preparar-se para a morte. De certa maneira, os dois estão dizendo a mesma coisa. É claro que a filosofia é mais específica do que a literatura. Mas diz aqui nesse diálogo que o objetivo da vida, a preparação toda da vida de um filósofo é para o dia da morte. Portanto, teria algum cabimento que um filósofo ficasse chateado com isso, quando a morte está próxima, e se aborrecesse com esse fato? Não. Passou a vida inteira preparando-se para esse dia. É isso que diz Sócrates. Continuamos. Tudo isso fato seria absurdo, não fazendo outra coisa o filósofo toda a vida, ao chegar a esse momento, e surgir de conta que ele mesmo prefira com tal empenho e impós que ele se afanar. Aqui tem em português, né, poético, né, impós, ou seja, em prol, né, atrás, do que afanar-se significa preocupar-se, lidar com. Que não será senão a preparação entre a alma e o corpo? Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma do corpo, ficando esse reduzido a si mesmo. E, por outro lado, em libertar-se do corpo à alma e isolar-se de si mesmo? Ou será a morte outra coisa? Não, é isso, precisamente. Considere agora, meu caro, seres como eu. Estou certo que desse modo ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. Essa opinião que seja própria do filósofo esforçar-se para a aquisição dos pretextos prazeres, tal como comer e beber? De forma alguma, Sócrates. E com relação aos prazeres do amor? A mesma coisa. E os demais prazeres que entendem com os cuidados do corpo? É de parecer que lhes divulgam um valor? A posse de roupas vistosas ou de calçados, toda sorte de ornamentos do corpo, que tal acha? Eles apreciam ou se desprezam do que não for de necessidade? Eu, pelo menos, sou de parecer que o verdadeiro filósofo despreza. Sendo assim, não acho que, de modo geral, as preocupações dessa pessoa não visam ao corpo, porém tendem, na medida do possível, a afastar-se dele para aproximar-se da alma? Essa mesmo eu penso. Nisso, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais, se diferencia, né? É diferença mesmo. Diferença. É a maneira antiga de falar. Dos demais homens. No entende retirar quanto possível a alma da companhia do corpo. Entenderam que é um filósofo? É aquele sujeito que está o tempo todo tentando tirar a alma da companhia do corpo. Porque o corpo é que faz exigências descabidas, o corpo é que quer ir dormir, o corpo é que quer almoçar, o corpo é que acha que tomar mais um vinhozinho não vai fazer mal nenhum, o corpo que acha que tomar um prog de vez em quando não tem importância. Essas coisas todas é que tem que ser evitadas pelo filósofo, porque essas coisas todas atrapalham a vida do filósofo. Logo, o que seria mais adequado para um filósofo do que viver sem um corpo? Não seria a melhor de todas as soluções para a existência do filósofo? Essa é uma das razões pelas quais ele, Sócrates, está dizendo que não tem nenhum problema em ficar no seu corpo, porque tudo que podem matar nele, tirar dele, é o corpo, mas não a alma. Mas vamos continuar, vamos lá. Evidentemente. Essa é a razão que, na opinião da maioria dos homens,
não merecer viver um indivíduo a quem nada disso é agradável e que não se importa com tais práticas, por achar-se muito mais perto da condição de morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio do corpo. Olha que coisa mais moderna essa aqui. Quer dizer, está dizendo assim, pelos símiles, está vendo? É por isso que o pessoal por aí acha que gente como eu, assim, não devia nem existir. Não é? Toda vez que eu vejo esses debates malucos que tem hoje em dia sobre, por exemplo, eutanásia, né? Aquela menina, a criança que nasceu, a meninazinha que nasceu sem cérebro. Aí começou um debate estúpido sobre se deviam ou não deviam matar a criança, porque afinal não tinha cérebro. Né? Não é isso? Então, as pessoas que estão adeptas dessa ideia da eutanásia, elas têm a seguinte perspectiva de vida, igual a essa que Sócrates está denunciando aqui em Atenas. Elas acham o seguinte: nasceu sem cérebro. Qual é a perspectiva que pode ter alguém assim? Dá para ser professor universitário. É verdade, tem uma perspectiva boa. Mas tiramos essa perspectiva de cima da mesa, nasceu sem cérebro. Quer dizer, o que acontece? Não vai ter cartão de crédito, não vai ter telefone de celular, não vai ter automóvel, então mata de uma vez. Qual é o sentido que tem existir alguém assim? Compreenderam que é exatamente a mesma perspectiva que Sócrates diz que se tem naquela época. Lembre que esse negócio aqui foi escrito, não sabemos quando, porque esses diálogos não têm data. Não tem data. Na maturidade de Platão, mais ou menos na vida média, aí dos 40 anos, entre 40 e 50 anos de Platão. Então tem o quê? Alguma coisa como 2.350 anos, por aí, mais ou menos. Não é? Essa é a história aqui. Não é? E aí tem a mesma perspectiva que tinha naquela época. Continuamos. Sem razão. Sócrates continua a examinar o problema e afirma que também, sob o ponto de vista da aquisição do conhecimento, o corpo constitui um obstáculo, porque a vista e o ouvido não importam em exatidão, e o mesmo se poderia dizer de todos os outros sentidos, inferiores aos primeiros. Se nem a vista e nem a audição são precisos o suficiente para você confiar neles, não é? Por que o mágico te engana? Porque o mágico parte do pressuposto de que o seu olho não vê tudo. Se nem a vista, o que dizer então dos outros sentidos que são mais grosseiros que esses dois? Logo, será que é possível, diz Sócrates aqui, é possível entender qualquer coisa sobre o mundo por meio da mediação dos sentidos? Existe um diálogo de Platão chamado Téteto, que leva essa discussão ao paroxismo. Assim, é uma profundidade enorme. Não é isso? Téteto. Desculpe, mas o Fausto não passa por isso no monte, no dito São João, quando o sol está mais na primavera, do norte, o solstício da primavera Qual é o solstício da primavera, né? Quando muda a estação. Então, que eu tive todas aquelas figuras sobem o monte. Sim, na noite de Valpurgis. Isso também não é do sentido, também? Mas aqui os objetivos são diferentes, né? Porque é preciso entender uma coisa sobre Platão, pessoal. Tá? Vai aparecer aqui o tempo todo, mas eu queria só insistir nesse ponto. É que a filosofia de Platão é uma coisa assim. Platão é um filósofo moral. A primeira coisa que tem que entender sobre Platão é isso. No fundo, Platão quer fazer uma coisa só. Platão quer fazer a recuperação da identidade entre o cosmos e a polis. É só o que Platão quer na vida. Ele quer que a polis, a cidade humana, a organização social, de alguma maneira reflita a organização do cosmos. Portanto, resumindo Platão uma única frase, a filosofia, o projeto platônico é o seguinte: Platão quer fazer a recuperação da identidade entre a polis e o cosmos. Cosmos, para o grego, é a ideia de ordem universal, e polis é a cidade, onde as pessoas moram. Platão quer recuperar a identidade dessas duas coisas. Mas para poder fazer isso, ele precisa de um modelo ontológico, digamos assim. Ele precisa de um modelo que explique o mundo como é. Senão ele não tem legitimidade para propor isso. Porque se ele está dizendo que tem que haver uma recuperação de uma coisa ser igual a outra, ele tem que dizer como é que é a coisa ideal, né? Aquela que deve ser recuperada. E aí então Platão desenvolveu a teoria das ideias, a teoria das formas. A teoria das ideias e das formas é fundamentalmente o seguinte:
A ideia da forma das ideias é o seguinte: aqui você tem uma coisa chamada múltiplo, mas também tem uma coisa chamada uno. Qual é a diferença dessas duas coisas? O múltiplo é assim: não tem cachorros de todos os tipos. Por exemplo, eu chamo de cachorro tanto um Yorkshire desse tamanho, quanto um dog alemão de 90 quilos. Não faço isso? Não são bem diferentes os dois, o Yorkshire desse tamanho e um dog alemão de 90? Não são animais com uma aparência muito diferente? No entanto, eu chamo a esses dois animais de cachorro. É ou não é verdade? Não é? Em Curitiba, pela estatística média, deve ter 400 mil cachorros. Todos são cachorros, apesar de todos eles serem diferentes entre si. O que faz com que todos esses animais, que eu chame de cachorro, possam ser chamados de cachorro? O que é que eles têm em comum? Eles são diversos, portanto, uma multiplicidade de indivíduos, todos separados entre si. No entanto, eles têm alguma coisa que os unifica, de alguma maneira, que é uma característica comum. E que característica é essa? É a cachorridade. A cachorridade é aquilo que todos os cachorros têm. Por isso é que eu chamo todos os cachorros. Portanto, se os cachorros individuais são muitos, a cachorridade é uma coisa única. Mas o problema da cachorridade é que eu não sei que cachorro é o cachorro que representa a cachorridade. Porque a cachorridade não é, diferentemente dos outros cachorros reais, alguma coisa que eu possa fotografar, que eu possa pegar no colo. Os meus sentidos não percebem a cachorridade. Quem só sabe que a cachorridade existe é o meu intelecto. Quer dizer, eu posso inteligir que há uma coisa chamada cachorridade. É como se fosse, em algum lugar, que não é físico, houvesse um cachorro modelo. Os outros cachorros todos, esses que são 400 mil em Curitiba, tentam desesperadamente parecer com esse, com a cachorridade, aquilo que é ideal, sem conseguir. Compreenderam isso? Portanto, Platão acha que a verdadeira realidade, aquilo que é verdadeiramente real, não são as coisas que os nossos sentidos captam. Não são as coisas, portanto, de natureza sensível. Ao tato, à vista, à audição. O que é real de verdade é o quê? É uma espécie de unificação que não está no mundo sensível e que, no entanto, tem de existir obrigatoriamente, porque se não existir, como é que eu consigo continuar chamando todos os cachorros de cachorro? Esta unidade chama-se forma ou então ideia. Ideia, eidos. A palavra ideia, que vem da palavra eidos, significa forma em grego. Então, tanto faz falar eidos como falar ideia, como falar forma. Pois essa ideia, que deve existir em algum lugar, é a única coisa que é real de verdade. Portanto, Platão está dizendo aqui para os seus amigos, no último dia da sua vida, desculpe, Sócrates está dizendo, né? Mas o Sócrates que está aqui é apenas o boneco de ventríloco de Platão. Todo mundo já está avisado a lembrar disso. Não é? Está dizendo então aqui Sócrates o seguinte, que se eu me livrar do meu corpo, eu me livro também da enorme tendência, né, a autoilusão que o meu corpo gera. Porque o meu corpo vê o cachorrinho ali e pensa que o cachorrinho é aquele lá. Não é o meu corpo que percebe quem é de verdade cachorro. Quem percebe a cachorridade é meu intelecto, é a minha mente. Portanto, é uma abstração que a minha mente faz. Mas não é o meu olho que vê isso, não é o meu nariz que sente o cheiro, não é o meu ouvido que ouve um latido. Compreenderam isso? Isso vai ficando mais claro, tá? Eu sei que é bem cheio de coisa isso, mas né, a gente tem toda a resto da vida para estudar Platão. Também tem essa vantagem. Tá? Muito bem. Continuamos, por favor. Ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso perturbá-la. O quê? Os sentidos? Os sentidos não estão mais perturbando a alma. Nem a vista, nem o ouvido, nem dor, nem prazer de espécie alguma, e concentrado ao máximo em si mesmo, dispensa a companhia do corpo, evitando tanto quanto possível qualquer comércio com ele,
e esforça-se por aprender a verdade. Sócrates continua a explanação, demonstrando que o corpo, por meio dos sentidos, não consegue ver a essência das coisas. O que é a essência? Cachorridade. Nosso caso, por que nós todos, apesar de sermos diferentes, temos alguma unificação? No que é que nós somos unificados? Na humanidade. Por que, embora todas as cadeiras que há no mundo sejam diferentes entre si, e há cadeiras de todos os tipos, por que é que eu as chamo todas de cadeiras? Porque elas têm uma coisa chamada cadeiridade. Toda vez que eu produzo um objeto que tem a cadeiridade, todo mundo o reconhece automaticamente como sendo uma cadeira. Mesmo que sendo uma cadeira de um jeito que ninguém até hoje fez igual. Compreenderam? Bem fácil. Tá? Vamos lá, continuamos. Sócrates continua a explanação, demonstrando que o corpo, por meio dos sentidos, não consegue ver a essência das coisas. E com relação ao seguinte, sim, afirmaremos ou não que o justo em si mesmo seja alguma coisa? Afirmaremos, sem dúvida, por Deus. E também o belo em si e o bem? Também. E algum dia já percebesse com os olhos qualquer deles? Nunca. Nunca. O belo em si, nunca. O que os meus olhos percebem é uma mulher bela, uma casa bela, uma paisagem bela, uma poesia bela, o meu ouvido percebe. Mas o belo em si, meus olhos não percebem. Compreenderam isso? Ou seja, o que os meus sentidos conseguem perceber são apenas situações, exemplos, de alguma coisa que participa do belo em si. Por que eu digo que uma certa pessoa é bela? Porque essa pessoa participa num determinado belo, que é, por sua vez, uma essência, que está onde? Está lá junto à casualidade. Está lá naquele mundo das ideias e das formas, e não está por aqui. Portanto, diz ele, os meus sentidos jamais saberão o que de fato é belo, porque eles só conseguem perceber a beleza que está em alguma coisa. No entanto, essa beleza que está em alguma coisa é apenas uma participação no verdadeiro belo. E esse verdadeiro belo eu só consigo perceber pela minha intelecção, ou seja, ele é só inteligível. Portanto, é a minha alma quem o percebe, e não é o meu olho quem o percebe. Eu só, portanto, saberei como as coisas são de verdade quando eu me livrar da intermediação do corpo, porque o corpo só atrapalha. Estão entendendo isso? Tá? Continuamos. Ou por intermédio de outro sentido corpóreo, refiro-me a tudo, grandeza, saúde, força e o que mais for, uma palavra. A essência de tudo que existe conforme a natureza de cada coisa. Não tem aquele acentozinho, né? O computador que botou isso aí, a essência, tem aquele acento gráfico. É por intermédio do corpo que percebemos que neles é verdadeiro, ou tudo se passará da seguinte maneira. Quem de nós ficar em melhores condições de pensar em si mesmo, o mais provavelmente possível que se propõe dominar, não é ele que estará mais perto do conhecimento de cada coisa? Ou não? Perfeitamente. O que estiver mais próximo da essência. Esse é que conhecerá mais. E não alcançará semelhante objetivo da maneira mais pura que se aproximar de cada coisa só com o pensamento, sem arrastar para a reflexão, a vista ou qualquer outro sentido, nem associá-lo para o raciocínio, porém valendo-se do pensamento puro, esforçar-se por aprender a realidade de cada coisa em sua maior pureza, apartado pelo possível da vista e do ouvido, e por assim dizer, de todo o corpo. O ser o corpo. Faltou de concentração para a alma, impedindo de alcançar a verdade do pensamento, sempre que a ele se associa? Não será assim, desse indivíduo, se houver alguém em tais condições, que alcançará o conhecimento do ser? Tem toda a razão, só. Mas é claro, dentro do modelo platônico, óbvio, né? Ou seja, aquele sujeito que for menos enganado pelos seus sentidos, portanto, que chegar a ter o contato com a coisa em si mesmo, com a essência, portanto, como ela é de verdade, é aquele que terá a melhor visão da realidade. Porque, de acordo com Platão, isso que nós temos aqui, que os sentidos nos contam, é apenas uma tentativa frustrada de nos dizer qual é a realidade. Depois, na República, Platão fará o celebérrimo modelo, né, o exemplo da caverna de Platão, em que Platão descreverá essa mesma situação com a seguinte história mitologicamente. Dirá assim, que o ser humano é um sujeito que fica prisioneiro numa caverna escura, e ele está de tal modo agrilhoado, está de tal modo preso,
que ele só consegue enxergar uma certa parede. Atrás dele tem uma fogueira e as pessoas passam entre a fogueira e a parede e fazem a projeção na parede de uma imagem. Mas isso que você está vendo com os seus olhos não é de fato o que está atrás de você. É apenas uma projeção luminosa daquilo que você, uma sombra, né, daquilo que está atrás de você. Portanto, não é possível conhecer o mundo a partir desta autoilusão, quer dizer, a partir desta incompetência de perceber o mundo. Olha, qual é a solução para o problema? A solução é a seguinte: o sujeito que está ali prisioneiro, que é filósofo, ele consegue se desagrilhoar e foge da caverna. Vai para fora da caverna e vê como as coisas são de verdade. Volta e conta assim: ó, pessoal, isso que vocês pensam que é cachorro, não é apenas uma sombra do cachorro. Cachorro de verdade é outra coisa. Portanto, de acordo com Platão, a missão do filósofo é justamente ver como as coisas são de fato. Olhar para as essências. O problema de olhar para as essências é que isso não pode ser feito pelo corpo, porque o corpo não é capaz de apreender a essência, o corpo só apreende a imagem, só apreende o fantasma, só apreende a impressão física da essência, mas nunca a própria essência. Estão compreendendo agora como funciona o modelo de Platão? É assim que ele está nos contando. Continuamos, por favor. Por isso tudo continuou. É natural nascer os espíritos dos filósofos autênticos essa convicção que os leva a discorrer entre eles mais ou menos os seguintes termos. Há de haver para nós outros algum atalho direto. Nós outros filósofos. Quando o raciocínio nos acompanha na pesquisa. Porque enquanto tivermos corpo e nós sábados se encontrar atolado em sua corrupção, jamais poderemos alcançar o que almejamos. O corpo, a alma e o corpo juntos, a alma está atolada na corrupção do corpo. E o corpo está corrompido pelos seus desejos, pelos seus prazeres, pelas suas idiosincrasias. Portanto, o filósofo que está prisioneiro do seu corpo, ou seja, que ainda está vivo, tem a dificuldade enorme de perceber a realidade, a não ser que... E o que queremos, faremos de uma vez por todas, é a verdade. Portanto, a missão da filosofia é encontrar a verdade. Por isso que chama-se filosofia. É preciso entender que nessa época, pessoal, preciso fazer mais uma interrupção aqui, contar para vocês mais uma coisa fundamental. Quando eu digo para vocês que o projeto platônico é recuperar a identidade entre a polis e o cosmos, eu não disse para vocês, mas direi agora, que o projeto socrático, que antecede o projeto platônico, é parecido, mas é diferente. No que ele é parecido? Porque o projeto socrático, no fundo, se resume ao seguinte: para Sócrates, a missão da sua existência é recuperar a identidade entre a coisa e o logos. Vou repetir, o projeto socrático é voltado para a recuperação da identidade da coisa e do logos. Por que isso é assim? Isso é assim porque, por causa da democracia ateniense, havia uma espécie de inflação de vigaristas intelectuais que eram ou sofistas, ou retóricos, ou erísticos, pessoas que viviam de mercadejar, fazer o mercantilismo da palavra, para obter com esse mercantilismo determinados fins, determinadas consequências concretas. Por exemplo, quando um advogado, nessa época não tinha advogado, chamava-se retórico. Quando um retórico produzia um discurso para um determinado sujeito que estava sendo acusado de um crime, o que ele quer? Ele quer estabelecer os fatos ou ele quer que o seu cliente se salve? Vocês compreendem que o jogo jurídico não é um jogo que busca a verdade. Quem tem que procurar a verdade é o juiz. Porque o juiz olha para duas proposições retóricas e diz assim: bom, numa mão eu tenho aqui a argumentação de um lado, na outra mão eu tenho a argumentação do outro. Por isso que se diz que o modo como o juiz pensa é dialeticamente. Porque o juiz precisa considerar essa oposição de ideias. Mas o advogado de acusação, o advogado de defesa, em princípio, não está interessado em buscar verdade nenhuma, porque o que ele quer exclusivamente é que o seu cliente ganhe ou perca aquela ação. Por isso que não tem nenhum sentido, toda vez que há um crime, desses crimes assim muito
muito impactantes aí no Brasil. No dia seguinte de manhã, todo fulano que tem um programa de televisão, começando pela Ana Maria Braga, vai lá e propõe que o tal do criminoso não tem advogado nenhum. Não, como é que alguém vai ser advogado desse monstro? Sem se dar conta de que, ao fazer isso, você destruiu completamente a ideia de direito. Não há mais direitos se você não tem o contraditório. Mesmo o maior monstro do mundo tem direito a alguém que o represente. Não há justiça sem isso. Esqueça, não há justiça sem uma coisa dessa. Não é? Portanto, o que havia no tempo de Sócrates era uma enorme quantidade de gente que vivia, ganhava dinheiro, quer dizer, era tudo pago, né? De ensinar os outros a tapearem os outros. O sofista faz o quê? O sofista ajuda, né, alguém a aprender como é que você usa as palavras para tapear os outros. O retórico ensina alguém a discursar. O erista ensina a ganhar uma briga em qualquer circunstância. São pessoas que usavam a palavra para não buscar a verdade, mas para buscar uma vantagem concreta. Ora, o que faz Sócrates nesse contexto social único da história da humanidade? Sócrates resolve recuperar a identidade entre o quê? O logos, que é a palavra, é o discurso humano, isso que é logos. Palavra, discurso humano. E o quê? E a coisa que a palavra representa. Ou seja, Sócrates precisa recuperar a identidade entre a verdade da conversa, a verdade da linguagem humana. É isso que ele tenta fazer. Esse é o projeto socrático em última análise. Eu vou repetir. É a recuperação, portanto, de alguma coisa que se perdeu. Do quê? Da identidade. Entre o quê? Entre o logos, que é o discurso humano, e a coisa. Quer dizer, aquilo a que o logos se refere objetivamente. O projeto platônico não é bem assim. O projeto platônico também é uma recuperação de uma identidade. Porém, entre o quê? Entre o cosmos e a polis. Compreenderam essa diferença importante? Portanto, o que está aqui dizendo Sócrates é isso. Ele está nos contando como é o seu projeto. Reparem agora como vai ficar fácil de entender o que está escrito aí. Sócrates insiste que o universo do corpo é muito bom negócio, porque o corpo nos captura com amores, receios, cupidez, imaginações de toda espécie e em sem número de banalidades. Eu queria só recordar a vocês, né, que no parágrafo anterior diz assim, Sócrates, e o que queremos, declaremos-lo de uma vez por todas, é a verdade. É este fato, é esta atitude que distingue o filósofo do retórico, do sofista. Só que nessa época era muito difícil fazer essa distinção, porque todo mundo era meio parecido um com o outro. E é por essa razão que o Aristófanes, que era um comediógrafo grego, colocou Sócrates numa peça de teatro chamada As Nuvens, em que Sócrates é apresentado ali como sendo um vigarista, que é contratado por um sujeito chamado Strepsíades para ensinar ao filho desse Strepsíades como faz para ele não pagar suas dívidas. Esse é o enredo da peça As Nuvens. No dia da estreia da peça, Sócrates estava no plenário, estava lá na plateia, e Sócrates levantou-se quando apareceu o seu equivalente no palco para que todos vissem de que estava tratando dele, levando, obviamente, no bom humor aquela situação. Mas Sócrates, no início da apologia, da sua defesa no tribunal, começa dizendo isso. Olha, eu queria dizer o seguinte, que antes do Meleto, do Ânito e do Lico me acusarem, eu já tinha acusadores, que são os comediógrafos, que nunca entenderam bem o que eu fazia, nunca perceberam que eu não era um sofista, mas que eu era um filósofo. E o que distingue o filósofo do sofista é que o filósofo está preocupado com a verdade, mesmo quando a verdade implica num prejuízo muito grande. Enquanto que o sofista e o retórico estão querendo apenas ganhar uma causa. Sócrates fundou a filosofia. Essa é a primeira vez na história que alguém consegue sintetizar isso dessa maneira. Vamos mais um pouquinho para frente? Filha, por favor. Mas ainda, guerras, disjunções, batalhas, suscitam exclusivamente o corpo voltando apetite. Outra causa não tem as guerras, senão o amor do dinheiro, dos bens que nos vemos forçados a adquirir por causa do corpo. Isso somos obrigados a servir. Se carecemos devagar para nos dedicarmos à filosofia, a causa de tudo isso é enumerante. O pior é que mal conseguimos alguma trégua e nos dispomos a refletir sobre determinado ponto. Na mesma hora, o corpo intervém para perturbar-nos em mil modos.
causando tumulto e inquietude na nossa investigação, até deixarmos inteiramente incapazes de perceber a verdade. Por outro lado, ensina-nos a experiência que, se quisermos alcançar o conhecimento oculto de alguma coisa, teremos de separar-nos do corpo e considerar apenas com a alma como as coisas são em si mesmas. Só nessas condições, o que parece, então alcançaremos o que desejamos e do que nos declaramos amorosos, a sabedoria. Isto é, depois dos mortos, conforme nosso argumento indica, nunca enquanto vivemos. Sócrates conclui... Desculpe, no Fedro, então, há uma maravilhosa explicação disso, no Fedro de Platão, outro diálogo. No Fedro diz assim Platão: a alma humana é uma espécie de carruagem, um carro alado com asas, conduzida por um auriga. Auriga é um condutor. E esse auriga tem 2 cavalos. Esse carro tem 2 cavalos que puxam. E o problema do auriga, que é a alma, o condutor da alma humana, é que um desses 2 cavalos é de grande qualidade genética e um cavalo dócil e obediente. Mas o outro cavalo é um cavalo de má índole, é um cavalo ruim, sem raça, e que não obedece. Portanto, o problema do condutor da alma humana é que nós está o tempo todo tentando conseguir que 2 cavalos que são muito diferentes possam ir para a mesma direção. O cavalo bom quer ir para o céu e o cavalo mau quer ir para a terra, porque lá que tem o mato que ele quer comer. Os deuses não têm esse problema, porque os deuses têm 2 cavalos de raça. Portanto, os deuses podem passear pelos céus o tempo todo, com as suas comitivas de deuses, todos os dias, os 2 olímpicos, exceto a Vestal, exceto a Héstia. A Héstia nunca sai de casa porque ela é deusa do lar. Então, os outros 11 deuses que não têm esse compromisso, saem de casa e vão passear as regiões transurânicas, ou seja, além do céu, onde irão então fazer o quê? Irão então fazer a admiração, fazer então a contemplação das verdades eternas, que são as essências. Essas essências que Sócrates aqui diz só podem ser atingidas com a morte. E o problema da carruagem dos deuses é nenhum, porque elas vão para onde eles querem. Mas o condutor humano, da carruagem humana, não consegue controlar os cavalos. De modo que, quando de vez em quando ele consegue algum controle, a carruagem mal entrevê um pouquinho da paisagem onde estão as verdades eternas, chama-se planície das verdades, que fica lá naquela região transurânica, além do céu. E é por isso que a gente mal sabe como as coisas são, porque nós mal pudemos bater um olho assim, porque a hora que a gente foi fixar a vista, os cavalos começaram a brigar novamente entre si e não foi possível continuar naquele mesmo trajeto. Pior do que isso, as carruagens humanas estão sempre batendo umas contra as outras e por causa disso elas caem na terra, e caindo na terra elas perdem as asas. E nós então entramos nos corpos humanos. E é assim que nós nos tornamos seres humanos. As nossas almas, que antes passeavam pelo céu, agora estão aqui na terra prisioneiras dos nossos corpos humanos. A nossa profissão aqui na terra dependerá essencialmente de quanto é que nós conseguimos ver daquilo que está lá na planície das verdades. Aqueles que viram muito se transformarão em filósofos. E o sujeito que menos viu é o tirano. O político tirano é aquele sujeito que é político tirano porque mal conseguiu ter uma ideia de como eram as verdades eternas. Só que, como todo mundo viu um pouquinho, e o nosso sentido mais poderoso é a visão, toda vez que nós, seres humanos, vemos alguma coisa bela, seja uma mulher, seja um automóvel, seja uma sinfonia, o que for, nós nos lembramos de que vimos um pouquinho da beleza, que é aquela beleza que estava lá no mundo transurânico e que nós ainda conseguimos, assim de relance, ver. Quando a nossa alma percebe, por meio do estímulo da beleza, essa beleza material, da qual que compartilha daquela beleza, quando ela consegue ver isso, as nossas asas começam a querer sair de novo pelas nossas costas e começam a coçar, e começam a fazer um esforço de renascer. E aí, dependendo de como nós tenhamos conduzido a nossa vida, nós podemos voltar a voar pelas imensidões dos céus transurânicos e podemos então voltar a conviver com as verdades verdadeiras, aquelas que estão
nesse mundo transcendente que não estão no mundo material. Isso obviamente que não é isso que está propondo, porque continuamos sendo humanos, né? Por isso que acontece a segunda história do Fedro. Fedro é outro diálogo que não o Fedro, né? Fedro é outro diálogo. Porque o que acontece, o que é o filósofo, na verdade? O filósofo é aquele sujeito que tem uma ligação permanente com o mundo transcendente. Ou seja, é o sujeito que conseguiu fugir da caverna e vai fora da caverna e conta para os outros que ficaram como é o mundo. Não é? É isso? Agora, o que ele está aqui falando é, em termos teóricos, que a falta do corpo que irá acontecer com Sócrates não implicará em nenhum prejuízo de verdade, porque aí, estando sim no seu corpo, portanto, não estando mais caído sobre a superfície da Terra, a sua alma poderá voar com liberdade. E é isso que ele imagina que vai fazer. Ou seja, ele está aqui tentando demonstrar por que é que para um filósofo não é tão ruim assim a ideia de morrer, de perder o seu corpo. Está claro isso, pessoal? Vamos lá, então. Continuamos. Sócrates conclui que, enquanto vivemos, a única maneira de ficarmos mais perto do pensamento é abstermos o mais possível da companhia do corpo e de qualquer comunicação com ele, algo absolutamente necessário, sem nos deixarmos saturados de sua natureza, nem permitir que nos macule, até que a divindade nos venha libertar. Ou seja, até que a morte apareça. Libertação da divindade é a morte. Sócrates citou o tema da iminência de sua morte. Por conseguinte, companheiro, se tudo isso estiver certo, há muita esperança de que somente no ponto em que me encontro, e mais de tempo algum, é que alguém poderá alcançar o que durante a vida constitui nosso único objetivo. Por isso, a viagem que lhe foi agora imposta deve ser iniciada com uma boa esperança, o que se dará também com quantos tiverem certeza de achar-se igualmente preparadas e, de algum modo, pura. E o que denominamos morte não será a libertação da alma e o seu apartamento do corpo? Sem dúvida. E essa preparação, como dissemos, os que mais se esforçam por alcançá-la e os únicos a consegui-la não são os que se dedicam verdadeiramente à filosofia, e não consiste toda a atividade dos filósofos na libertação da alma e na sua preparação do corpo? Exato. Sendo assim, como disse no começo, não seria ridículo preparar alguém a vida inteira para viver o mais perto possível da morte e revocá-la no instante em que ela chega? No caso dele, né? Está todo mundo indignado que ele não está revocado, vai ser morto dali a algumas horas e não está ligando para isso. Né? Então diz, olha, não seria ridículo eu, depois que passei a minha vida inteira me livrando do apego ao corpo, agora que vai acontecer, ficar aqui chateado com isso? Pois eu vou agora para a Ilha dos Bem-aventurados, eu vou visitar as planícies da verdade, eu não estando mais prisioneiro dos meus sentidos, eu vou ser capaz finalmente de entender o que as essências são. Eu sou o sujeito mais feliz do mundo, diz Sócrates para os seus companheiros aqui. Para Sócrates, portanto, os que praticam a filosofia são os primeiros que não revelam a ideia de morte. Pela mesma razão, o homem que tem a voz no instante de morrer demonstra que não é amante da sabedoria, mas amante do corpo e possivelmente amante do dinheiro e da fama. O indiferente à morte também estaria a chave da coragem e da temperança. Ao concluir, Sócrates organiza-se pequeno plenário. O vulgo não me dará crédito, porém, se a minha defesa vos pareceu mais convincente do que os meus juízos e experiências, é tudo o que posso desejar. Mas uma piadinha, né? Mas uma piadola, está vendo? Então eu espero que eu tenha sido mais eficaz juridicamente do que fui com os meus juízes de Atena. Segue-se confirmado que tal um debate, alegando que no que toca a alma, dificilmente os homens poderão acreditar que, uma vez separada do corpo, venha ela subsistir em alguma parte, por destruir-se e desaparecer no mesmo dia em que o homem foi destinado. Esses cérebros e os símios são os dois que estão contrários e estão discutindo o assunto com Sócrates. O engraçado nessa história aqui é que esse é o único diálogo de Platão em que você tem personagens que produzem mais dialética do que o próprio Sócrates. De modo geral, é o Sócrates quem faz essas contestações. Mas nesse diálogo aqui, especial, símias e cérebros estão o tempo todo apondo restrições. E a restrição que eles têm é essa aqui. Eles são capazes até de aceitar que a alma pré-exista ao nascimento. Mas eles não conseguem imaginar que a alma pode continuar viva depois da morte. E por várias razões que o Sócrates irá aqui debater com eles. Mas sobretudo porque eles acham que a alma é uma espécie de harmonia do corpo. Quer dizer, como se o corpo
né, por meio dos seus ingredientes físicos, produzisse uma sintonia entre essas coisas todas, que é a alma. Ora, se o corpo morre, necessariamente essa harmonia tem que desaparecer em seguida. E essa é a argumentação de Simões contra a hipótese de que a alma é imortal. Porque reparem, pessoal, olha só uma coisa aqui importante. Todo esse discurso de Sócrates, de que é melhor estar morto do que vivo, só continua válido se a alma for imortal. É ou não é? Porque se a alma não é imortal, aí você tem que lamentar aqueles sopros que você não tomou, né? Aquelas partes que você não fez. Não é? Portanto, vocês reparem que aqui há uma proximidade medonha com o cristianismo. Eu sempre digo que para você transformar Platão em cristianismo, demora 3 linhas, que é assim. Diz Platão assim: a verdade está no mundo das formas, das ideias. Aí você pergunta assim: e onde está o mundo das formas e das ideias? Resposta: na mente de Deus. Pronto. O platonismo virou cristianismo automaticamente. É por isso que quando vem o cristianismo, a primeira corrente filosófica que o cristianismo incorpora, por via Santo Agostinho, por exemplo, é o platonismo. Toda a filosofia de Santo Agostinho é platônica. Por quê? Porque o cristianismo e o platonismo estão tão próximos um do outro que não há áreas de conflito significativo, nenhuma delas. E é o que também ele está dizendo aqui, tá? Está nos contando isso. No próprio instante que ele separa o corpo e ele cai, descansa como solto e fumado, evolui, deixando em consequência que destino qualquer parte. Está falando Eusébios, né? Lembre-se, né? Eusébios dizendo que acha um absurdo alguém afirmar que a alma continua viva após a morte do corpo. Porque se ela se recolhesse ao puro de si mesma, isso dos males que é pouco numerar, haveria grande dor de esperança de ser verdade, só, tudo que disser. Mas o fato é que se faz mistério de não pequeno poder de persuasão e de muitos argumentos, para demonstrar que a alma subsiste depois da morte do homem, que conserva alguma utilidade de pensamento. Entenderam que malcriação? Então são esses dois tebanos farão isso todo o tempo. Vão o tempo todo estar contestando o que Sócrates diz, mostrando que é impossível que a alma possa se desvincular do corpo. Quer dizer, se o corpo morre, a alma obrigatoriamente também tem de morrer. Essa objeção faz Salva entrar na teoria da vida da alma após a morte, evocando a antiga tradição que afirma que os vivos procedem dos mortos, sejam homens, sejam animais, sejam plantas. Toda vez que ele fala em antiga tradição, está falando de pitagorismo e orfismo. São as antigas tradições de que Sócrates foi ensinado naqueles 10 anos em que ele passou viajando entre a morte de Sócrates, Platão, né, e a fundação da academia. Nesses 10 anos, Platão compreendeu, né, aprendeu tudo que ele sabe sobre pitagorismo. Para deixar a questão mais fácil de entender, observou: não se limita a considerá-la com relação aos homens, porém estende ao convite dos animais e das plantas, uma palavra, a tudo que nasce, a fim de ver se cada coisa não se origina exclusivamente do seu contrário, onde quer que se verifique essa relação, tal como no caso do belo, que tem como contrário o feio, do justo e do injusto, e 1000 outros exemplos que se poderiam enumerar. Então, cuidado, hein, pessoal, olha só. Esse é o primeiro argumento de Sócrates nesse diálogo em favor da imortalidade da alma. Dizendo assim, olha, tem que ser imortal a alma. Por quê? Porque as coisas todas se originam dos seus contrários. Agora, cuidado, porque nem tudo tem contrário. Por exemplo, pega aqui o nosso colega Fernando. Tem alguma coisa que possa ser o contrário do Fernando? Não tem. Por quê? Porque o Fernando é uma substância, uma ousia. E substâncias não têm contrários. O que é o contrário de porta? Qual é o contrário de cancela? Qual é o contrário de ônibus? Qual é o contrário de estação tubo? Não tem. Por quê? Porque essas coisas todas são ousias, são substâncias, logo não tem contrários. O que é que tem contrário? São os atributos que as ousias têm. Então, por exemplo, eu tenho um cavalo. Então o cavalo pode estar cansado ou descansado. O cavalo está cansado, o contrário é descansado. Como cansado ou descansado é um atributo do cavalo, embora cavalo em si não tenha contrário, o atributo quanto à sua, digamos, predisposição e saúde ocasional pode ser analisado por contrários. Compreenderam isso?
O que ele está dizendo é que é da concepção dessas tradições antigas dizer que tudo nasce dos contrários. Se você está cansado, você só pode estar cansado se você estava descansado antes, porque a noção de cansado, ela existe em contraste com aquela de descansado. Não é? A gente só pode ser velho se a gente já foi jovem um dia, porque a velhice só se justifica como um contrário de juventude. Compreenderam? Portanto, de onde é que vem a velhice? Vem da juventude. Nesse sentido é que a velhice decorre da juventude. Compreenderam isso? Muito bem, agora ele vai explicar que, por causa disso, é que a alma tem que ser imortal. Não há modo dela não ser. Primeiro argumento. Não é um argumento muito bom. É um argumento, digamos, de qualidade mediana. Mas é um pouco de emoção. Já tem uma certa emoção nesse elemento. Não é o melhor de todos os argumentos que há no livro, não. Tá? Então, vamos lá, vamos ver. Investiguemos, então, que é forçoso que tudo que tem algum contrário, de nada mais possa originar-se a não ser desse mesmo contrário. Por exemplo, para ficar grande alguma coisa, é preciso que antes fosse pequena, sem o que não poderia aumentar. Certo? Para diminuir, não é preciso ser maior, mas para depois vir a ficar pequena? Exatamente. Assim, do mais forte nasce o mais fraco, e do moroso o rápido. Sem dúvida. Então, se alguma coisa piora, é porque antes era melhor. Como terá sido antes injusto para poder tornar-se justo? Como não? E agora, não trata dessa posição universal haver dois processos de nascimento, o que vai de um contrário para o outro, e o sentido inverso, desse último para aquele? Entre a coisa maior e a menor é crescimento e diminuição. Razão por que dizemos que uma delas cresce e a outra diminui. Se vai da menor para maior, então esse processo chama-se aumento. E se vai da maior para menor, chama-se diminuição. Quer dizer, como for, é um contrário que gera o outro. Isso é velho. Isso aí é a concepção pitagórica do mundo. Não é a ideia de que os contrários, aí os pitagóricos têm uma lista, que vocês conseguem aí facilmente na internet. Aliás, eu tenho também aí num esquema esotérico desse da aí, e tem a lista dos contrários, que são os contrários formadores estudantes do mundo. Os pitagóricos criaram, então, uma lista básica que estabelece como o mundo é feito. Quer dizer, o mundo é feito por uma composição de contrários. Essa é, digamos, o eixo estruturante da realidade segundo os pitagóricos. Isso que ele está falando aqui é pitagorismo puro. É o Sócrates que está falando? Não. Quem está falando é o Platão. Sócrates tem alguma coisa a ver com isso? De jeito nenhum. Só gostaria de estar examinando se a pessoa sabe do que está falando. Quem está falando aqui é Platão, exclusivamente. Portanto, esse é um diálogo platônico. E não é um diálogo platônico socrático. Compreenderam, né? Muito bem, continuamos. É certo. Vale mesmo para a combinação e a decomposição, o resfriamento e o aquecimento, e para as demais oposições do mesmo tipo. Embora nem sempre tenhamos para todas elas a designação apropriada, é forçoso nesses casos ser idêntico ao processo, de forma que cada coisa cresce a conta de outra, sendo a recíproca geração entre elas. Segundo esse raciocínio, do que está morto provém os homens e tudo o que tem vida. Sócrates com os cérebros da conclusão necessária. O que faremos então? Não atribuiremos a esse processo de geração seu contrário, ou admitiremos que nesse ponto a natureza é manca? Não será preciso aceitarmos o processo gerador o pouco de morrer? Sem dúvida nenhuma. Qual? Reviver. Pronto, e reviver aqui não é à toa, porque aqui Platão precisa necessariamente da hipótese da reencarnação para poder continuar pensando. Quer dizer, a tese platônica só vai poder ser mantida se ele puder estabelecer a tese da reencarnação. Por quê? Porque se a alma sai do corpo que morreu e ela precisa voltar para um outro corpo, então esse movimento chama-se reencarnação. Então, a reencarnação platônica, do modo como é explicado em Platão, é uma espécie de reencarnação filosófica. Ela decorre de uma necessidade lógica e não é uma reencarnação conceitual como é a reencarnação espiritista, por exemplo. Porque a reencarnação espiritista tem uma espécie de justificativa moral. Você tem que reencarnar para deixar de ser mal, entendeu? Aprender a não ser um sujeito chato, tal, na próxima encarnação. Mas o processo de reencarnação platônico não é um processo de justificativa moral, é um processo exigido pela própria lógica da alma imortal.
Não é possível haver alma imortal se não haja reencarnação. Vai ficar claro em seguida se a gente continuar lendo. Vamos lá, terminar isso. Logo, se reviver é um fato, terá de ser uma geração no sentido dos mortos para os vivos, a revivência. É o nome da operação. Revivência seria, digamos, o ato, né? O processo, como seria? Perfeitamente. Desse modo, ficamos também de acordo que tanto os vivos provêm dos mortos, como os mortos dos vivos. Sendo assim, quer parecer que apresentamos um argumento bastante forte para afirmar que as almas dos mortos serão necessariamente buscar em alguma parte, de onde voltam a viver. Logo, a argumentação de Símias e Cebes contra a imortalidade da alma não confere. Porque eles acham que com a morte do corpo, a alma desaparece automaticamente. Está aqui Platão dando a primeira argumentação contrária a essa tese, dizendo que pela regra que estabelece que as coisas vêm dos seus contrários, é necessário então, portanto, que para que a alma possa se instalar em alguém, ela tenha que ter vindo de outro lugar. Logo, ela tem que estar viva antes. E ela tem que existir em algum momento. Portanto, ela não pode morrer depois que sai do corpo. Esse é o argumento de Platão. Continuamos. A meu parecer, Sócrates, é uma conclusão forçosa de tudo que admitimos até aqui. Sócrates também insiste na necessidade dessa compensação de contrários, porque se não fosse assim, tudo acabaria de uma forma única e ficaria num só estado, cessando por isso mesmo a geração. Desse modo, quem dorme dormiria para sempre, como o Eudimião da fábula. Eudimião é um pastor coríntios muito belo, que após ter admitido no Olimpo, foi expulso de lá e condenado ao sono perpétuo sobre o lago, montanha idade menor, por ter defendido o amor de Hera. Cantou a dona da casa, né? Cantou a mulher de Zeus, não é só a dona de casa, cantou a mulher de Zeus. Por isso é que foi condenado a dormir para sempre. Ou seja, se você a vigília e o sono são contrários entre si. Eles têm que necessariamente um vem do outro. Por que eu estou dormindo? Porque antes eu estava em vigília. Por que eu estou agora em vigília? Porque antes estava dormindo. Não há modo de você não estabelecer a necessidade dessa posição. Diz então Platão, portanto, necessariamente é necessário que haja uma vida. A alma não pode ir embora, desaparecer, porque se as almas todas sumissem, o que aconteceria com o estoque delas? Iria desaparecer. Seria como uma empresa de trens que manda todos os trens para certo destino e nunca os traz de volta. De modo que os trens iam todos ficar encalhados lá na outra ponta. Não seria uma boa ideia logística, né? Fazer uma coisa dessa. É isso. Todos os aviões vão todos para Viracopos e ficam lá. Nunca mais nenhum sai de lá. Não dá certo. Né? Mais um pouquinho, pessoal. Essas ensinas conversam sobre a explicação que Sócrates dá ao conhecimento como reminiscência. Seria outra prova da pré-existência da alma. A segunda prova. Mas para a gente poder entender essa prova, vocês precisam, essa é uma prova muito, muito complexa, vocês precisam tomar um lanche antes, senão vocês não vão ser capazes de entender essa prova. Né?